O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já estamos no tempo do Advento, este tempo de preparação, tempo de penitência, para celebrarmos o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, aquele que virá até nós para nos trazer a paz, para nos trazer a esperança. E a palavra de Deus, neste tempo de advento, nos convida a estarmos sempre vigilantes, atentos, prontos para este encontro com o Senhor, que não estejamos como que dormindo ou distraídos com as coisas deste mundo, mas estejamos voltados para os sinais que Deus nos envia. Deus nos envia os seus sinais para que nós, discernindo a sua presença, a sua mensagem, nós possamos aderir a Ele e assim nós possamos acolhê-lo em nossa vida, em nossa história, em nosso mundo. O Evangelho de hoje fala deste encontro de Jesus com um centurião ou um oficial romano. O oficial romano, chamado também de centurião, que comandava um grupo de 100 soldados. Então, era um homem acostumado a mandar, a determinar e a dar ordens. E um homem que tem escravos, que tem servos à sua disposição. E um destes seus servos encontra-se gravemente enfermo. E este homem, apesar de ser romano, vai ao encontro de Jesus, pedir que Jesus cure aquele seu servo. Encontrando Jesus, Jesus prontamente diz: eu vou lá curá-lo. Veja a disponibilidade de Jesus: eu vou lá curá-lo. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Os romanos eram considerados pelos judeus como impuros, eram pagãos. Portanto, os judeus não entravam na casa de um romano, de um pagão, para não contaminar-se. Havia uma rejeição muito grande
aos romanos por parte dos judeus. Portanto, ele, sabendo disso, não quer que Jesus entre na sua casa, mas ele tem uma fé muito grande em Jesus. Então ele diz: não precisa ir na minha casa, basta que digas uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus ficou admirado com a fé daquele pagão e faz o elogio àquele homem, dizendo: nunca encontrei tanta fé em Israel. Israel, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, o povo que conhece as Escrituras, mas este povo não teve tanta fé em Jesus como aquele homem que não pertence ao povo israelita, mas é um pagão. E Jesus, então, cura o servo daquele homem. Este homem nos ensina algo muito importante. Em primeiro lugar, a sua humanidade. Ele era um homem acostumado a dar ordens, que tinha servos, e normalmente eles não preocupavam-se muito com os servos que estavam doentes, que estavam com alguma necessidade. Tanto para eles, os escravos valiam muito pouco, que morresse um ou outro, havia tantos outros que eles poderiam colocar a seu serviço. Não se preocupavam tanto com os seus empregados, com os seus servos, com os seus serviçais. No entanto, este homem tem uma preocupação. Aquele seu servo está doente e ele procura uma solução para o seu problema. Vai ao encontro de Jesus, vai pedir a Jesus, vai ao encontro de Jesus, pedindo que Jesus cure aquele seu servo. Uma preocupação, um gesto de humanidade. Se quiséssemos, um gesto de compaixão para com aquele seu empregado, aquele seu servo. Ele então nos ensina e nos questiona como nós nos relacionamos com as pessoas que dependem de nós. Como é que nós tratamos as pessoas que trabalham conosco? Às vezes nós olhamos para outra pessoa que presta um serviço para nós, que trabalha na nossa casa, ou trabalha na nossa empresa, ou algum lugar onde nós temos um cargo de direção, e olhamos para os outros como se fossem inferiores a nós. Não nos preocupamos com o bem daquela pessoa, não nos preocupamos pelas suas situações particulares, pelas suas tribulações, pelas suas dificuldades, pelas suas doenças. Simplesmente nós queremos resultado. Para mim o que interessa é o resultado, que faça o seu serviço. Agora, quanto ao seu problema particular, isso não me interessa. Às vezes nós temos essa atitude, e essa não é uma atitude cristã. A atitude cristã, ela exige de nós uma preocupação com o outro, que vai além do aspecto profissional. Olhar o outro como uma pessoa humana igual a mim. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas dificuldades, e eu também devo olhar para o outro como uma pessoa que tem as suas necessidades, e que eu devo procurar ajudar, socorrer, ser solidário e ter compaixão. Não podemos ter um coração duro, temos que ter um coração sensível, olhar para o outro, não com olhar de superioridade ou de arrogância, ou como o chefe que manda e o outro tem que obedecer. Não pode, não é uma atitude cristã. E antes de tudo, é uma atitude humana. E essa atitude que tem aquele romano, vai ao encontro de Jesus pedir em favor do seu servo. Então isso nos questiona. Nesta preparação para o Natal, tempo de penitência, tempo de rever as nossas atitudes, as nossas posições, perguntemo-nos então, como é que eu estou tratando o meu próximo, o meu relacionamento com as pessoas que dependem de mim, se eu os trato com humanidade,
Outra coisa que nos ensina este centurião, a humildade. Ele vai até Jesus, ele sabe que ele não tem direito, ele não pode exigir de Jesus. Os judeus tinham uma certa atitude de exigência diante de Deus. Pensavam desse modo: eu cumpro a lei, eu cumpro meus deveres, então Deus deve ouvir o meu pedido. Outro dia eu ouvi a pregação de alguém, um líder de uma determinada denominação, que dizia: Deus tem o dever de nos escutar. Ele tem obrigação de nos dar aquilo que nós pedimos. Repito, tem obrigação, ele dizia. Deus não tem obrigação para conosco. Nós temos que ter a consciência de que tudo que vem de Deus é graça, é dom. Ele nos dá porque Ele nos ama, não porque nós merecemos. Quem somos nós diante de Deus? O que é que nós fazemos para exigir ou para merecer de Deus as suas graças? O que nós devemos invocar de Deus é a sua benevolência, a sua misericórdia, o seu amor para conosco. E este centurião, então, vai ao encontro de Jesus com muita humildade. Ele sabe que ele não pode exigir. Por isso, quando ele faz o pedido a Jesus, e Jesus diz que vai à sua casa, ele diz: não precisa ir na minha casa, não precisa. E Jesus, então, diz aquilo que ele esperava: vai que o teu servo ficará curado. E assim aconteceu. Deus escuta os nossos pedidos quando Ele encontra em nós esta humildade, esta consciência de que nós precisamos dEle. E por isso nós nos dirigimos a Ele como filhos que necessitam. E Ele, na sua bondade de Pai, nos escuta. A humildade em primeiro lugar. Depois, a fé. A fé. Ele tem tamanha fé em Jesus que não precisa que Jesus vá à sua casa, que toque no seu doente. Não precisa ir lá. Basta dizer uma palavra. Isso causa admiração de Jesus. Não encontrei tanta fé em Israel como neste homem. E assim Jesus escuta o pedido daquele homem e cura o seu doente. Ora, nós temos então que nos dirigir a Jesus com fé. Nós temos as nossas necessidades, muitas são as nossas necessidades. Nós temos as nossas enfermidades físicas, e temos as nossas enfermidades espirituais. Quantas pessoas em nossa casa, em nossa família, estão necessitando de uma cura? E nós podemos pedir a Deus a cura, a cura dos enfermos. Podemos pedir. Jesus disse para nós pedirmos ao Pai. Nós podemos pedir a Jesus, mas pedir com humildade e com fé. Com a atitude do próprio Jesus, que pediu ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Assim deve ser a nossa oração diante do Senhor. Senhor, eu te peço, se é possível, se for do teu agrado, se for da tua vontade, concede-me esta graça. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Uma atitude de confiança, de abandono nas mãos do Senhor. E Jesus quer assim nos curar, porque Ele veio neste mundo justamente para nos trazer a libertação. E todo tipo de doença, todo tipo de pecado é como se fosse uma escravidão, é como se fosse algo que nos paralisa. E o Senhor quer justamente nos libertar, principalmente dos nossos pecados. Às vezes nós pedimos para Deus coisas que nós não sabemos se é do seu agrado.
Nós podemos pedir, mas não sabemos, será que isto é do agrado de Deus? Será que é para o meu bem? Mas existem coisas que nós pedimos a Deus, podemos pedir na certeza de que é da sua vontade. Por exemplo, se eu rezo a Deus, se eu oro pedindo a minha conversão dos meus pecados, é algo que eu tenho a certeza que essa é a vontade de Deus. Se eu peço pela conversão de alguém, eu estou fazendo algo certo de que essa é a vontade de Deus. Então, nós devemos sim pedir a Deus que Ele nos liberte dos nossos males, nos cure, para que nós, libertos, possamos louvá-lo e agradecê-lo, que nós possamos contar aos outros a bondade e a misericórdia que o Senhor opera em nossa vida. Estamos caminhando, iniciando este tempo de preparação para a celebração do Natal. E a oração inicial nos convida a estarmos vigilantes em oração para encontrar o Senhor de coração preparado. Então, neste tempo, procuremos a oração, procuremos estar atentos à palavra de Deus, atentos aos sinais que Ele nos envia e confiemos no seu amor e caminhemos com esperança, na certeza que Ele vem nos trazer a salvação e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.